Se a presença de Deus está aqui hoje, Ele te cura. Eu declaro portas abertas. Receba a libertação. Eu declaro a sua bênção, a sua vitória. Sejam abençoados. Sejam mais que vencedores. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que as mais ricas bênçãos alcancem sua vida, sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Bispo Rodrigo Batista falando, dando prosseguimento à programação da Igreja Mundial do Poder de Deus, nessa participação toda especial, diretamente aqui do Nordeste do país, essa linda terra, esse lindo lugar. Eu estou com saudade de mostrar imagens aí, recapturadas. Sobe o drone, Lessa, sobe o drone aí a produção. Vamos colocar imagens da nossa fortaleza, do nosso lindo Nordeste, terra abençoada e terra abençoada. Somos referência no turismo, referência na produção de pescados, referência no cultivo de camarão, referência em tantas coisas que nós temos aqui no nosso Ceará, referência em muita coisa boa. É porque a mão de Deus está sobre essa terra, e aonde a mão de Deus está, é lógico, nós vamos ter coisa boa que é próprio do poder de Deus na vida de uma pessoa e na vida daqueles que vivem em um lugar, em um canto, em uma terra. E o Nordeste, o Ceará, Fortaleza, somos privilegiados porque a mão de Deus está aí, ó, a mão de Deus, tá vendo? E não é só praia não, não é só praia não. Não se iluda imaginando que Fortaleza, que o Ceará, as suas belezas naturais se resumem apenas com lindas praias. Não, nós temos referência na Serra, por exemplo, lá em Viçosa do Ceará, lá em Tianguá, lá em São Benedito, aonde produzimos legumes, frutas, verduras, hortaliças que são comercializadas em todo o território nacional e até exportadas para fora do país, tá vendo? Saindo do Ceará, tem produtos da terra de alta, da mais alta qualidade, Então não vai pensando que o Ceará se limita às belezas naturais que já estariam mais do que abençoando a nossa vida, porque não é limitada. Eu estou dando uma comparação para que você entenda, mas as belezas dessa terra, desse lugar, elas vão muito além do litoral, muito além, com construções muito bem feitas, com lugares muito abençoados, municípios totalmente acolhedores, aconchegantes, muitos lugares que são referência para que você venha para essa terra, venha conhecer o Ceará, você será muito bem-vindo. E uma coisa é certa, a mão de Deus está aqui, a mão de Deus está aqui. E aqui você chegando, você vai encontrar fé, amor, você vai encontrar paz, você vai encontrar dons que são provenientes do poder de Deus. Feitas essas apresentações, nós vamos seguir juntos na próxima hora. Eu quero orar por você, você prepara o copo com água. Eu quero dar recados e avisos falando sobre as oportunidades que teremos durante essa semana, é claro, focando aí nessa reunião, nesse culto principal, que é a terça-feira do milagre urgente. Em todos os tempos da Igreja Mundial do Poder de Deus, estaremos em Fortaleza. Bispo Jorge Pinheiro, aquele abraço.
ali em São Paulo, no Brás, na Carneiro Leão, no número 439, às 9 da manhã, retorna às 19 horas, e como em todos os municípios, em todas as capitais, terça-feira do Milagre Urgente, aonde entregamos aquela tão conhecida toalhinha do Setu Uma Bênção, aí, ó. Você tá vendo imagens aí das pessoas com a toalhinha Setu Uma Bênção nas mãos, aonde na terça-feira nós entregamos gratuitamente a toalhinha do Setu Uma Bênção. E nessa terça-feira terá milagre, terá poder de Deus na vida de todos que pisarem em um templo da Igreja Mundial e vierem buscar. Mas eu gostaria de dar uma recapitulada de como foi o nosso final de semana, até para você se programar e se preparar para estar conosco no próximo final de semana. A semana ela vem correndo, ela vem voando e logo, logo estaremos de volta aí com o grande domingo, que foi uma bênção esse domingo agora, assim como foi abençoado toda a semana, que já começou ali na sexta-feira. Eu gostaria que a produção colocasse imagens ali de São Paulo, com o bispo Anderson, fazendo aí uma retrospectiva, não aquela anual que normalmente se faz e muita gente conhece retrospectiva quando se fala isso, mas é porque foram coisas que foram vividas e que logo, logo estaremos vivenciando novamente. E você já deve se preparar aí, ó. Sexta-feira, ali em São Paulo, com o bispo Anderson, ao meio-dia, com a entrega do óleo de fogo. Nós estivemos aqui em Fortaleza, também ao meio-dia, passando pelo caminho santo, caminho do fogo consumidor, ungindo as pessoas. Aí, ó, você está vendo imagens aí, aqui de Fortaleza, onde toda sexta-feira estamos reunidos com um clamor pela libertação. Aí veio o sábado, onde o bispo Jorge esteve presente ali, entregando o trigo e o mel ao meio-dia, no sábado da vida abundante. Bispo, aí você está vendo imagens do meio-dia com o bispo Jorge e a pastora Nina. Aí o bispo Anderson esteve às 18 horas, na mesma fé, entregando também o trigo e o mel. Aí o domingo com o nosso apóstolo Valdemiro Santiago, uma bênção, bispa Francileia, apóstolo que terá concentrações aí nesses próximos meses, ali no estado de Goiás, com o bispo Marcelo, pastora Aline, ali em Minas Gerais, com meu amigo bispo Talone, Pogian, pastora Raquel, no dia 1º ali de maio, dia do trabalhador, ali no Rio de Janeiro, com meu amigo conterrâneo, bispo Luiz Casalec, aí na cidade maravilhosa, ali no mês de junho, e será uma bênção. Tem Chapecó também, ali com o bispo Marcos, a sua esposa e toda a equipe ali de Santa Catarina, ali no município abençoadíssimo ali de Chapecó, será uma bênção. Então são algumas datas que já estão agendadas, já estão programadas, que certamente o poder de Deus será derramado, e o nosso apóstolo todos os domingos tem ministrado a palavra ali em São Paulo, na Carneiro Leão, no número 439. Você que não esteve nesse último domingo, você que é do Sudeste, se programe, se prepare para estar no próximo final de semana. E aqui em Fortaleza estivemos presentes também, é claro, buscando a Deus em pé sem cair, deitado sem dormir, firme e forte na rocha que é Cristo. Aí, ó, agora são imagens de Fortaleza, da nossa sede estadual aqui, na Tristão Gonçalves, no número 762. Venha nos visitar, se prepare para estar conosco em um culto, em uma celebração, em uma concentração de fé
poder e milagre, e estar junto com essa multidão aí, ó. Pessoas que vêm de todas as partes, membros, obreiros, casais, famílias, pessoas que vêm realmente buscar a Deus e o seu poder. Feito isso, tendo vivido aí essa breve retrospectiva, que logo, logo teremos a nova oportunidade de viver esse final de semana de bênçãos, mas a Igreja Mundial está ativa, atuante, e nessa terça-feira agora é milagre urgente em todos os tempos da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu vou ler uma palavra daqui a pouco para abençoar a sua vida. Inclusive, essa palavra é para que você preste atenção, que se essa semana você tem se deparado com uma tempestade, ou caso essa semana você se deparar com uma tempestade, saiba que existe um que acalma a tempestade. Saiba que existe um que pode acalmar os ventos, acalmar o vento forte, acalmar as fortes chuvas e abençoar a sua vida. Eu estou falando de uma passagem que está em Mateus, no capítulo 8, no versículo 23. Ô pastor Eduardo, as pessoas podem interagir. Eu vou dar o espaço ao senhor, nós vamos chamar um intervalo na sequência. Elas podem ir mandando suas mensagens, WhatsApp, interações aí pelo canal, o YouTube, seja o Igreja Mundial do Poder de Deus, oficial, seja ali o canal do nosso apóstolo Valdemiro. E esse canal está muito acessado, esse canal está muito usado, principalmente devido à proporção da oração incessante na fé de Daniel. Todos os dias o nosso apóstolo, às 18 horas, ele tem realizado ali uma oração, junto com uma palavra, junto com um recado, um aviso, e tem sido uma bênção. Você que ainda não tem acompanhado as orações das 18 horas e gostaria de acompanhar, você deve se inscrever e acessar aí o canal Apóstolo Valdemiro Oficial. E você pode, pelo número do WhatsApp, enviar solicitações, pedidos, solicitar o carnezinho na fé de Daniel, tirar dúvidas e esclarecimentos, aonde você pode encontrar uma Igreja Mundial do Poder de Deus nessa terça-feira, mais próxima da sua casa, horário de culto. E assim nós vamos trazer no próximo bloco participações e o pastor Eduardo estará dando maiores esclarecimentos, como também aqueles que forem ajudando a obra, pastor Eduardo. O nosso apóstolo convocou pessoas, o mutirão do bem, para ajudar devido a responsabilidades, a pagamentos em caráter de urgência que precisam ser resolvidos nos próximos dias, e convocou pessoas para fazer isso. E isso pode ser feito aí agora. Essa pessoa de casa, de onde quer que ela acompanhe, ela pode ajudar através dos campos de doação. E o senhor esclareça e explique aí melhor como que o povo faz para interagir conosco. A paz. A paz, Bispo Rodrigo, e a paz do Senhor Jesus a todos que acompanham essa programação. E é isso mesmo, Bispo, essa pessoa que está acompanhando essa programação agora, ela pode ser uma mão amiga nessa obra, ajudando essa obra e, consequentemente, sendo também ajudada por Deus, porque temos acompanhado muitos testemunhos, muitos relatos de fé, de pessoas que têm ajudado a essa obra e que também têm sido atendidas por Deus, porque a obra é uma terra fértil e todo aquele que nela plantar, dela também vai colher muito mais em sua vida, e essa colheita quem vai dar é Deus. Então você que acompanha de casa, do trabalho, aonde quer que você esteja, está aí os meios pelos quais você pode fazer isso, aonde dentro desses meios, a alternativa mais prática e fácil que temos hoje em dia é a alternativa do Pix. E aí você vai ter duas opções: ou você vai abrir o aplicativo do seu banco e ir na área Pix e diretamente na opção inserir chave Pix, e você vai inserir essa chave Pix que aparece
aí no rodapé do seu televisor, pixce@impd.org.br, ou você vai na opção dentro do aplicativo do seu banco, ler QR Code, direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí agora na sua tela. E aí você vai poder ajudar com a tua oferta, com o teu dízimo, você que é dizimista dessa obra e vai estar apresentando o seu dízimo a Deus, um voto que você tem com Deus, você que está na fé da oração incessante, na mesma fé de Daniel, você também pode estar já apresentando a sua oferta, como também você já pode mandar uma mensagem solicitando um carnê da oração incessante na fé de Daniel. Você que vai se juntar a esse exército de fé que Deus tem levantado, que estão na fé e que estão debaixo também das mesmas bênçãos que estiveram na vida de Daniel. Você vai estar tomando posse do carnê, nós vamos estar colhendo ali as devidas informações para fazer o envio, seja do carnê físico para você, seja do carnê boleto, onde você vai ter mais praticidade para questões ali do cumprimento do seu voto, do seu compromisso com Deus, e Deus assim vai abençoar ainda mais a sua vida. E você pode fazer isso por meio desse WhatsApp, o 0 operadora 859-2001-5661. E nesse WhatsApp você pode enviar também o seu testemunho, você pode enviar também o seu pedido de oração, você que quer oração por uma determinada área da tua vida, você pode estar enviando também para esse mesmo WhatsApp, como também você pode estar interagindo através desse canal de fé, canal Apóstolo Valdemiro Oficial, canal do YouTube, ou Igreja Mundial do Poder de Deus Oficial. Você também pode estar ali interagindo, e aí na oportunidade já inscreva-se no canal, em ambos os canais, e aciona também o sino das notificações e fica por dentro de tudo que essa obra tem apresentado, e essa obra tem apresentado o poder de Deus. Bispo Rodrigo. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos a esse primeiro intervalo, e eu vou pedir a você que nos acompanha aí, não muda de canal não, continua ligado. A gente estava dando avisos e oportunidades que são dadas e oferecidas a todo aquele que reconhece a necessidade de Deus nos seus caminhos. E eu quero também abençoar a sua vida hoje com uma palavra. Eu quero ler aqui nas Sagradas Escrituras. Você vai acompanhar milagres de pessoas que estiveram na terça-feira, que estiveram conosco em uma concentração de fé, poder, milagres. E talvez você que está acompanhando aí esteja precisando de um milagre, de uma cura, de uma intervenção divina na sua vida. E eu te digo uma coisa, para Deus tudo tem saída, para Deus tudo tem jeito, É buscar a Ele e Ele te ouvirá e abençoará a sua vida. Tá legal? Nós vamos de intervalo, acompanha milagre, chamada falando sobre a terça-feira, e eu volto trazendo a leitura da Bíblia, lembrando que daqui a pouco eu vou realizar uma oração em seu favor e ainda vamos trazer participações aí de... Eu fui o médico, eu adoeci com fortes dores e ele pediu uma ultrassonografia. E aí ele falou que 90% era cirurgia. Sim. Mas o bispo falou, não vai ter cirurgia, né? E quando foi domingo atrasado, eu expeli a pedra, né? Que ele falou que era impossível expelir, mas foi expelido. Quem está ouvindo isso, igreja? Em nome de Jesus, está aqui ela que viu, ele aqui, que eu sou a mãe dele. E viram, né, o tamanho que era o cálculo. Olha o que o poder de Deus faz quando se busca. O médico diz, suspeita grave. Será que o médico... Eu vou ajudar o doutor. O médico talvez não errou. O que ele estava vendo, as coisas que estavam demonstrando ali, caminhava para isso. Verdade. Caminhava para isso. Mas Deus entrou com providências porque ela buscou e mudou o diagnóstico.
seu diagnóstico é para a morte. Você só recebe más notícias. Não aguenta mais tanto sofrimento e dor. Terça-feira do Milagre Urgente. Eu dou ordem de cura, de abertura de portas, de reviravolta na vida financeira, de mudança de cenário, de pagamento de dívida, de recebimento de valores, de causa na justiça que estava presa, trancada, mas hoje que os enfermos que chegaram aqui sejam curados, que os sobrecarregados sejam aliviados, que os doentes sejam livres, que as pessoas que entraram aqui carregadas de problemas, cheias de preocupações, sejam aliviadas desse fardo pesado, e esse alívio venha em forma de um milagre urgente. Terça-feira do Milagre Urgente. Avenida Tristão Gonçalves, 762, no centro de Fortaleza. Aqui pisarem as terças-feiras vão contar uma resposta, um milagre urgente. Muito bem, estamos de volta, tá vendo? Para tudo tem uma saída quando colocado nas mãos de Deus. Quando colocado nas mãos de Deus. O problema é o ser humano no desespero, na pressa, na ansiedade, ele querer tomar a frente das coisas e acabar se precipitando e acabar passando o pé pelas mãos e achar que por o grau de gravidade ou de dificuldade ser elevado, a pessoa quer fazer as coisas na hora e aí não coloca na mão de Deus e aí o resultado acaba não acontecendo. Então, se você quer resultado, se você quer que as coisas mudem, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Você está diante de um cenário caótico, difícil, você está enfrentando problemas, sua vida está como alguém que está atravessando uma forte tempestade, Deus, o Senhor Jesus, ele acalma a tempestade e ele vai acalmar e as coisas vão se tranquilizar. Quantas são as pessoas que talvez chegam num determinado momento do dia, falam assim, meu Deus, que confusão que está o meu dia, que confusão que está a minha vida, eu não sei o que eu vou fazer, é bombardeio para tudo que é lado, é vento forte daqui, é buraco de cá, é vendaval dali, e aí você se vê em meio a tantas situações e você se pergunta, como vencer, como sair? Existe solução? Existe saída? Existe. Se você ficar aí tentando quebrar pedra, você não vai conseguir a solução. Mas se você invocar aquele que acalma a tempestade, se você invocar aquele que dá ordem aos ventos e eles se acalmam, se você invocar aquele que faz o mar se abrir, se você invocar aquele que ressuscita mortos, aí sim, aí você vai ver a situação se resolver. Quer ver uma coisa? Vamos ali na Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 23. Jesus acalma o quê? Uma tempestade. Talvez seja o que você esteja enfrentando. Mas a tempestade, pode deixar na Bíblia. A tempestade, ela não necessariamente é um problema relacionado à água que cai do céu. É uma figura de linguagem. Pode ser uma doença, pode ser uma dívida, pode ser um problema no casamento, pode ser uma ameaça. Jesus acalmou uma tempestade. Aí você interpreta na sua vida e você faz assim a seguinte comparação:
qual é a tempestade que eu estou passando? Aí diz assim, ó, então, entrando ele no barco, esse barco é a sua vida. Seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar, uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entrando Jesus, entretanto, Jesus dormia. Volta lá no 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus o quê? Dormia, estava calmo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então olha o que Jesus ele fez. Ele acalmou a tempestade, ele fez cessar os fortes ventos, e todos que estavam atemorizados ficaram maravilhados, surpresos, e chegaram a fazer uma pergunta: quem é esse? Quem é esse? Coloca lá, ó. Quem é esse? Olha lá, ó. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Obedece. A doença obedece, o problema obedece, o vento e o mar obedece. Seja lá o que for, obedece. Quando Jesus dá uma ordem, tem que obedecer. Tem que obedecer. Tem que obedecer. O câncer obedece à ordem de Jesus. A cegueira, a paralisia, a surdez, o nódulo, a diabetes, o vício, o que for, a ordem de Jesus tem que ser acatada, cumprida e obedecida. E quando ele fala assim, tem que se cumprir e assim se cumprirá. Então, quando ele disse: ventos, acalmem-se, mar, sossega, tempestade, cessa. O que aconteceu? Acalmou, cessou, tranquilizou. E o povo, os que estavam no barco atemorizados, ficaram tranquilos, porque a solução chegou. E aí é o que você tem que entender: navegar sozinho é risco, mas colocar Jesus no seu barco é certeza de que você vai ter uma navegação tranquila, e ainda que no meio do caminho lhe surge uma tempestade, ele vai fazer com que tudo se tranquilize e você vai chegar no seu destino final e tudo já deu certo. Então essa semana, talvez você está enfrentando uma tempestade que talvez até já se pendurou da semana passada para essa. Você já sabe desafios e lutas que você vai ter. E aí eu lhe pergunto: você vai navegar sozinho? Você vai enfrentar esse vento forte sozinho? Você vai enfrentar essa tempestade sozinho? Ou você vai chamar junto de você e vai chamar para perto de você aquele que resolve? Então deixa Jesus entrar no seu barco, deixa Jesus entrar na sua vida, e essa semana você vai ter um lindo testemunho para contar. Ele vai acalmar a tempestade, ele vai remover do seu corpo essa dor, ele vai curar você dessa doença, ele vai te dar a vitória nessa audiência, ele vai abrir essa porta de emprego, ele vai restaurar a sua família. Ô bispo,
Como que eu faço para ter o benefício de Deus, de Jesus na minha vida? Abra o teu coração, entrega o teu caminho a Ele, confia e o mais Ele fará. E aí abraça a oportunidade. Você não pôde estar no final de semana, você talvez nunca esteve em uma igreja mundial do poder de Deus, se prepare, esteja conosco nessa terça-feira agora. Aqui em Fortaleza, nós estaremos em 5 horários, 5 horários. É na Tristão Gonçalves, número 762. Só que eu quero chamar a sua atenção para 2 horários em especial, que é o horário do meio-dia e o horário das 19 horas. Tá vendo, ó? Coloque imagens do meio-dia, do atendimento, imagens das 19 horas. Aí é o momento do atendimento, as pessoas, ou atendimento produtivo. É muito bom falar com as pessoas e poder orar, dedicando ali a Deus aquela causa, sabe, aquela situação que está acontecendo. É muito produtivo o atendimento. As pessoas chegam mais cedo, culto meio-dia, elas chegam antes, e ali eu estou atendendo, pastor atendendo, missionário atendendo, a pastora, minha esposa atendendo, e ali a gente atende, não é uma exclusividade não. Se você quiser receber o atendimento comigo, eu vou estar ali para te atender, mas o homem de Deus, a mulher de Deus que estiver ali, estará na direção de Deus, com o Espírito Santo, para te atender. Aí começa o culto, a gente unge os pés, aí ó, agora é o momento da unção nos pés, as pessoas passam, recebem a unção nos pés. E essa unção, hein, tem um testemunho muito forte de um senhor que o filho estava desempregado, agoniado, ansioso, e ele recebeu a unção nos pés e ele pediu para que a porta de emprego se abrisse pelo filho. E assim aconteceu. Na semana seguinte ele já estava aqui testemunhando. Porque você vai pedir a Deus na unção nos pés, aonde você quer pisar, o que você quer que aconteça. Aí começa o clamor, eu entrego a toalhinha e o pão nosso de cada dia. A toalhinha, o pão nosso de cada dia. Tá vendo aí, ó? As pessoas com a toalhinha, o pãozinho nas mãos. E ali tem o clamor, tem o louvor, tem a adoração, tem a palavra. E ali a gente encerra o clamor, o milagre urgente, tocando no manto. E as pessoas retornam para os seus afazeres, com Jesus no coração, que é a prioridade, e o milagre nas mãos. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus no coração e o milagre nas mãos. Tem problema isso? É pecado isso? Lógico que não. Jesus é quem faz milagre, mas eu vou buscar o reino dele em primeiro lugar. Eu vou sair com Jesus no meu coração, que é a prioridade, e vou pedir para ele para sair com o milagre nas mãos. Então, terça-feira, vem buscar Jesus e venha receber o seu milagre. Temos horários também às 7 horas, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde e 19 horas, mas eu chamo a sua atenção para esses 2 horários, meio-dia e 19 horas. Pastor Eduardo, participações, nós já vamos realizar a oração e convoque o povo, chamado, ele foi feito pelo nosso apóstolo. Precisamos contar com pessoas, eu gostaria de contar com a senhora, com o senhor. Faz aí uma transferência agora do seu dízimo, faz aí uma transferência apresentando uma oferta, apresenta aí agora a oferta da oração incessante na fé de Daniel, você não cumpriu ainda o seu voto, faz isso aí agora, planta uma semente no altar e você vai ver que nos próximos dias você vai colher algo muito bom, porque Deus, Ele prospera, Ele multiplica, Ele abençoa os que a obra dEle abençoa, Ele ajuda e socorre quem a obra dEle socorre. Então, se você quer colher essa semana, semeie a obra de Deus, porque você verá o grande investimento que é semear numa terra fértil. E aquilo que você fizer e aonde você colocar as mãos, Deus vai abençoar. Participações aí, quem está interagindo, quem está mandando seus comprovantes e pessoas que também estão confirmando presença nessa terça-feira do Milagre Urgente.
muitas participações, bispo. Eu estou aqui com o canal do YouTube, o canal Apóstolo Valdemiro Oficial aberto. E aqui o Genilson dos Santos, ele testemunha e ele diz: depois que pisei meus pés na Igreja Mundial do Poder de Deus e entreguei meu coração para Jesus Cristo, e o apóstolo impôs a mão sobre a minha cabeça, minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus Cristo me libertou das trevas, das drogas, cocaína, crack, maconha, álcool, e trouxe paz ao meu coração. Mais uma vida mudada, transformada pelo poder de Deus nessa obra. É isso que Deus tem feito. E no WhatsApp, a dona Joana, que acompanha aqui da Grande Fortaleza, do bairro Aldeota, ela testemunha também. Ela diz: bispo, participei de um domingo e teve um momento que eu vi o Senhor convocando as pessoas para ajudarem a obra de Deus. Me propus a ajudar, e assim que cheguei em casa, pus dentro do envelope a oferta e fiz um pedido a Deus por porta aberta na vida do meu filho, que mesmo sendo formado em uma área, nunca conseguiu trabalhar na mesma. No dia seguinte, na segunda-feira, ele foi chamado pela primeira vez para trabalhar na área a qual ele se formou. Deus abriu a porta, bispo, e foi de forma urgente. Me chamo Joana, sou aqui da Grande Fortaleza, do bairro Aldeota. Então, a dona Joana, mais uma pessoa atendida e respondida por esse Deus que é maravilhoso. Muitas pessoas também, bispo, estão ajudando, enviando seus comprovantes. É o caso da Ana Paula da Silva, que acompanha de Maceió, Alagoas, está enviando seu comprovante, ajudando essa obra com a sua oferta de R$100. A Daniele Pereira Oliveira, que acompanha de São Benedito, aqui do estado do Ceará, mais uma pessoa que está dizendo: eis-me aqui para essa obra, e ajudando com a sua oferta de R$153. O Bernardo da Silva Conceição, que acompanha também aqui do estado do Ceará, da cidade de Forquilha, também está de mãos dadas com essa obra, ajudando com a sua oferta de R$70, enviou o seu comprovante. A Patrícia Moreira, que acompanha do Rio de Janeiro, mais uma pessoa ajudando nessa obra, enviou seu comprovante com a sua oferta de R$91, bispo. E da mesma forma que essas pessoas fizeram, você que acompanha de onde quer que você esteja, faz também agora. Prepara aí uma semente para a obra de Deus, porque com certeza Deus é fiel e verdadeiro e Ele te dará a colheita. Bispo Rodrigo. Muito bem, vamos a um breve intervalo, e para que dê tempo também de você preparar aí o seu copo com água, e nós vamos orar. Eu já volto com a vinheta da oração, realizando a oração em seu favor. E eu quero tocar num ponto aqui. Quando nós falamos ali que tem muitas pessoas ajudando, não é para que você diga assim: já estão ajudando, eu não vou ajudar. É para que você entenda, que existem pessoas do outro lado que estão se compadecendo, que estão abrindo o coração, e aí você fica se prendendo, você fica se amarrando, e você tem que entender que esses que estão ajudando receberão diretamente da parte de Deus, a recompensa e o galardão. É deles. Deus vai entregar na mão dessas pessoas. Você não pode receber uma bênção de uma plantação que exclusivamente uma pessoa fez. É bíblico isso. O homem, ele vai colher aquilo que ele planta. Lógico que essa pessoa indiretamente está te ajudando, porque ela semeia na obra de Deus, ela faz o bem ajudando a obra, e ela te ajuda porque ela dá condição ao programa de permanecer no ar, aos templos permanecerem com as portas abertas. Só que a pergunta é: você também pode ajudar, você também deve ajudar, você também deve se compadecer, porque Deus tem a bênção para esses e Deus também tem a bênção para você. E o exército, ele realmente precisa ser grande, porque grandes são as despesas,
grandes são as responsabilidades. Você já parou para pensar no tanto de demanda, de pagamento que a obra de Deus tem? O ministério com proporções mundiais, não só no nome Igreja Mundial, mas proporções mundiais. Temos bispos, pastores com trabalhos missionários fora do país, em lugares não muito receptíveis ali, que precisam da nossa ajuda aqui do Brasil, para que eles continuem ali no trabalho missionário, e lugares do país onde temos uma economia não tão pulsante, que também precisa-se da ajuda de todos, sem falar do programa de televisão e de tantas outras. Então, faça como esses estão fazendo e ajude. Eu quero orar por você. Nós vamos a esse breve intervalo, essa chamada da oração. Prepare o seu copo com água, eu volto orando. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Bom e maravilhoso Deus, Senhor dos exércitos, eu te agradeço, meu Pai, por mais uma semana, por mais uma oportunidade, por mais um programa, pelo fôlego de vida, pela voz, pelo raciocínio, pela saúde, pelo ar que respiramos, pelo pão nosso de cada dia, pela vida, pela condição de fazer a Tua obra, de trabalhar, de ganhar almas, de propagar o Evangelho, de propagar o amor, a paz, e saber que agora estamos ajudando pessoas através da palavra que foi pregada, das imagens que são mostradas e de tudo que durante a programação tem sido mostrado. Muito obrigado, meu Senhor, pela porta que o Senhor abriu. Muito obrigado, porque tudo é proveniente do Senhor. Sem o Senhor, nada disso seria possível. Eu te agradeço e eu te peço que todos que nos acompanham, de perto, de longe, aonde quer que estejam, sejam alcançados. Cura, liberta, transforma, tira a ansiedade, tira o pavor, o medo, a angústia. Limpa, meu Senhor, esse corpo da negatividade, os pensamentos, o coração. Tira as drogas, o vício. Tira, meu Senhor, a enfermidade, o mal-estar, o peso nos ombros, o cansaço. Tira, meu Senhor. Cura, abre a porta, entrega o milagre urgente, consagra todas as toalhinhas, se tu uma bênção, que serão entregues nessa terça-feira, assim como o pão nosso de cada dia, que iremos entregar aqui em Fortaleza. Abençoa ali o teu servo, Bispo Jorge Pinheiro, Pastora Nina, dê saúde a esse casal, assim como o teu servo, nosso apóstolo, Bispa Francileia, dê saúde a esse casal, dê saúde aos meus irmãos, bispos, pastoras, pastores, missionárias, obreiros, obreiras e a todos, como os colaboradores, os evangelistas, os trabalhadores, os funcionários, todos, meu Pai, membros, simpatizantes, recebam vida plena, saúde. Se tem alguém agora que faz parte da equipe técnica, que está passando por um problema no casamento, um problema na família, um problema na saúde, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa fazer o milagre acontecer. De igual modo, consagra água e que seja vida, saúde a todos que beberem da mesma, em nome do Senhor Jesus. Santificada está em teu nome. Amém. Beba da água, seja abençoado. Glória a Deus. Que maravilha. Tá bom?
Eu vou ficando por aqui. Saúde plena, esteja conosco nessa terça-feira, uma semana muito abençoada, e se prepare, porque logo, logo o final de semana está aí batendo na porta. Lembrando que o nosso apóstolo, todos os domingos, ministrando ali no Brás, às 9 da manhã, Carneiro Leão 439. Fique na paz e tudo de bom.